O imposto de renda é um tributo cobrado todos os anos pela Receita Federal do Brasil. No país, atualmente, o salário mínimo é de R$ 1.302, que foi reajustado em pouco mais de 7% em relação aos valores de 2022. Uma dúvida gerada recentemente é a questão sobre se aconteceu ou não a alteração da tabela do imposto de renda. A tabela do imposto de renda, na verdade, ela não teve nenhum tipo de atualização, nem de 2022 para 2023, e para falar a verdade, ela continua a mesma desde 2015. Então, o que acontece? O salário mínimo ele vem subindo, ele vem tendo uma correção aí todos os anos, mas a tabela do imposto de renda continua a mesma. Então, isso causa uma defasagem, né, bem grande entre o valor do salário mínimo e a tabela de imposto de renda. E isso prejudica ainda mais quem tem uma remuneração um pouco menor. No início do ano, muitas pessoas ficaram confusas se teriam que pagar o imposto de renda em 2023, pois o salário mínimo aumentou, mas a tabela de isenção se mantém no valor de R$ 1.903,98 há alguns anos. Mas quem recebe um salário mínimo e meio pode ficar tranquilo, pois não irá pagar o imposto de renda neste ano. É bom a gente destacar que a declaração anual de imposto de renda é uma coisa e quem vai ter que pagar imposto de renda é outra coisa, certo? Mas as duas, tanto quem vai ter que pagar imposto de renda quanto quem vai ter que declarar imposto de renda, quem recebe um salário e meio não vai ter que fazer nenhuma das duas coisas. Não vai ter que nem que pagar o imposto de renda, nem que fazer a declaração anual. Já no caso da declaração anual do imposto de renda, as regras são diferentes. A declaração anual, a Receita Federal ainda não divulgou as regras para 2023, mas normalmente ela começa, né, o prazo para fazer a declaração começa em 1º de março e vai até 31 de abril. Lembrando que quem vai ter que fazer a declaração de 2023 é quem teve a renda tributável em 2022 ou que entrou dentro de algumas das hipóteses de obrigatoriedade da declaração em 2022. Quem entrar, né, dentro desses critérios de obrigatoriedade em 2023 vai fazer a declaração só em 2024. E aí tem um valor, né? O valor acima de 28 mil, é isso? Isso. Esse é um dos critérios, né, de renda tributável, vamos falar assim, é R$ 28.559. Então, passou desse valor, já tem que fazer a declaração anual de imposto de renda. Bom, tem outros critérios também de obrigatoriedade para fazer a declaração anual de imposto de renda. Por exemplo, quem recebeu mais de R$ 40 mil de rendimentos não tributáveis. O que é rendimentos não tributáveis? Rendimentos, às vezes, de poupança, rendimentos, às vezes, que a pessoa recebeu de alguma indenização trabalhista. Então, isso são rendimentos não tributáveis. Outros critérios que, às vezes, a pessoa pode enquadrar ali para fazer a declaração anual de imposto de renda seria fazer operação em bolsa de valores, seria ter algum ganho de capital sobre algum bem onde incide o imposto de renda, seria, às vezes, a pessoa ter, em 31/12 de 2022, mais de 300 mil de bens em seu nome. Então, esses são alguns dos critérios que obrigam a pessoa a fazer a declaração anual. André dá dicas para se manter em dia com as obrigações e não perder o prazo. A primeira dica que eu posso dar é procurar um especialista, né? Procurar algum contador, alguma pessoa que entende mais nesse assunto para poder estar auxiliando. São realmente muitos critérios, né? Eu até brinco que a escola nos ensina a fazer a fórmula de Bhaskara, mas aí vem a vida e nos cobra uma declaração de imposto de renda. E é um negócio muito trabalhoso mesmo, existem muitas regras e tal. Então, o primeiro conselho que eu posso dar para as pessoas é procurar um especialista mesmo para poder estar ajudando nessa questão e não esperar, igual eu falei, o último prazo é 31 de abril, mas não espera a última semana para procurar um contador, né? Já no começo de março, começa a dar uma olhada, né? Começa a ver o que vai ter que fazer, começa a juntar a documentação para poder estar com todas as obrigações em dia.